Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Inaldo da Silva para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 101ª sessão ordinária em 16 de novembro de 2017. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Leandro Lira, Tereza Berg, Tânia Bastos, Tarciso Mota, Luciana Novaes, professor Rogério Rocal, César Maia, Ítalo Ciba, Marielle Franco, Inaldo Silva, Valdo Ceasa. 12. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretária a senhora vereadora Tereza Berg, a convite. Encerra-se a sessão às 16h01. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, passamos ontem, uma segunda-feira, botando a mão na consciência. Espero que todos avaliem o dia de ontem como um dia importante. Começando pelo William Vac. Deveria ser o primeiro a fazer uma autoavaliação das suas posições. E o clima, evidentemente, continua pesado. Nós vimos tudo o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Não temos dúvida de que vai haver uma reavaliação. E, mais uma vez, também, a nossa digníssima presidente do Supremo, Carmen Lúcia, vai poder reavaliar os problemas que o seu voto de Minerva causaram a tudo isso aí no Brasil inteiro. Mas, uma coisa interessante nessa confusão desses últimos dias, que eu fiquei muito impressionado em relação a isso, é que pouco está valendo no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, pouco está valendo a função que você exerce. O que nós vimos na porta da Assembleia Legislativa foi um fato realmente inusitado. A segurança da casa resolveu barrar um oficial de justiça. Evidentemente com ordens superiores. Não foi uma decisão da segurança da casa. Mas as imagens da TV mostram claramente, o oficial de justiça, ele não defende um lado e outro, ele tem que entregar um documento do juiz, e não deixaram o oficial de justiça trabalhar. Além da segurança da casa, a Força Nacional se posicionou na porta e não deixou, ou seja, a Força Nacional impediu o trabalho da Justiça na Assembleia Legislativa, o que é algo a ser estudado com muita profundidade. Também, essa grande discussão que surgiu com o caso dos 3 deputados da Assembleia, a questão dos projetos votados nas casas legislativas. E, acreditando que é o momento das casas legislativas reavaliarem as suas posições, nós queríamos ver, e estamos fazendo exatamente isso nesse momento, nós temos um projeto aqui na casa que tem tido muita dificuldade de avançar na casa. Ele fica na fila e a sensação que eu tenho é que o nosso projeto é parecido com o Avaí, parecido com o Atlético Goianiense, está sempre lá embaixo na fila, não consegue se livrar do rebaixamento. Então nós temos um projeto que eu estou pedindo nesse momento, nós temos um projeto na lista,
na lista de projetos a serem aprovados. Nós estamos trocando o nosso projeto e queremos colocar na lista de projetos pedidos por nós o projeto que pede o fim da isenção do ISS dos ônibus do Rio de Janeiro, que foi aprovado por essa casa a pedido do ex-prefeito Eduardo Paes, e que eu acho que hoje não há nenhuma justificativa mais, não havia na época, hoje mais ainda. E era uma belíssima oportunidade que essa casa teria para mostrar que nós aqui não atrapalhamos o trabalho legislativo ou os trabalhos legislativos que querem essas modificações. E essa modificação é muito importante. São 71 milhões de reais esse ano de isenção fiscal. E nós estamos vendo que isenção fiscal é um assunto complicado, é um assunto pesado, é um assunto explosivo e que nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Esse projeto aí é um projeto, como eu falei, tem a sensação de ser um projeto parecido com os times que estão na lista de rebaixamento do campeonato nacional. Mas eu espero que ele siga o Fluminense, que ele siga o Botafogo, que ele siga o Vasco e se afaste da linha de rebaixamento e possa ser colocado em votação nessa casa para que nós possamos suprimir um grave equívoco que essa casa cometeu alguns anos atrás, reduzindo o ISS dos ônibus de 2% para 0,01%. O projeto pede a volta do ISS dos ônibus para 2%. Além de falar no grave problema que é o transporte aqui no Rio de Janeiro, eu queria mais uma vez falar a respeito da crise que nós atravessamos, além da crise na mobilidade urbana, além da crise da segurança, nós aqui no Rio de Janeiro temos também uma terceira crise, ou segunda, ou primeira, que é a crise da saúde. Eu queria pedir ao presidente da sessão que autorizasse a publicação de matéria veiculada hoje pelo jornal Extra. Queda do atendimento na rede de saúde será levada ao Ministério Público. O que significa isso? Nós que estamos acompanhando essa crise há algum tempo, que praticamente eu estava fazendo uma revisão ontem no meu Facebook, nos meses de agosto, setembro e outubro, eu tenho mais de 30 pronunciamentos aqui nesse plenário sobre a crise da saúde, estão todos no Facebook. E esse é um mecanismo que a gente tem hoje, muito importante, não tinha no passado, que a gente pode rever com agilidade o que a gente falou há uma semana, há 15 dias, há um mês, que está lá guardado. Esta crise, no momento, está no seguinte estágio, e hoje tive a oportunidade de falar sobre isso na Rádio CBN. O prefeito da cidade, eu não sei por que motivo, sinceramente, eu não sei qual é o motivo. Como eu nunca tive um contato direto com o prefeito, como eu nunca conversei com o prefeito, eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão, que ele repete exaustivamente. Sábado, num evento que ele fez na comunidade da Maré, ele mais uma vez falou para a imprensa isso. Não há crise na saúde no Rio de Janeiro. A crise da saúde do Rio de Janeiro é a crise das OS. Então, eu estou pedindo, independente das nossas divergências político-partidárias e ideológicas, mas eu estou pedindo, pelo menos os vereadores do partido dele, peço até, estou vendo aqui o vereador Hinaldo, que é presidente da Comissão de Saúde, que sabe, o vereador Hinaldo sabe perfeitamente que a crise não é só das OS. Que pudesse alguém chegar no ouvido do prefeito e dizer o seguinte: prefeito, não repete isso, porque isso é um erro insustentável, não há como sustentar essa sua opinião. E um dos momentos em que a gente vê que não dá para sustentar é na matéria que eu estou pedindo a publicação, que o Jornal Extra colocou ontem, que é um levantamento do que aconteceu esse ano, com uma queda nos procedimentos no Rio de Janeiro. Nós sabemos, o secretário de Saúde disse isso aqui, e ontem ele me ligou para falar sobre essa matéria do jornal, que houve uma mudança do secretário anterior, Daniel, fez uma mudança na captação de números, que realmente esses valores podem estar modificados, pode não ter sido aquele valor apresentado ali, mas que realmente há queda nos procedimentos, mas que não é aquilo, porque essa divergência está nos números que o secretário anterior colocou. Então, senhores, nós temos hoje o seguinte quadro, hoje, dia 21 de novembro, falta de pagamento em toda a cidade para as OS,
para os profissionais de OS. Apenas 2 OS pagaram seus servidores no mês de outubro. Todas as outras ou pagaram metade, ou pagaram 1/3, ou não pagaram nada. Crise de desabastecimento na Secretaria de Saúde. Como o próprio secretário falou aqui na semana passada, ele não tem recursos para comprar medicamentos, ele não tem recursos para pagar dívidas, ele não está pagando, por exemplo, a alimentação em alguns setores. O Hospital Pinel, por exemplo, foi obrigado a retirar a alimentação dos acompanhantes dos pacientes. Por exemplo, menores de idade que estão sendo atendidos, os seus pais não podem ficar no hospital porque não tem comida para eles durante o tempo que estão internados. Hoje de manhã, o hospital da Ilha do Governador, o hospital de administração direta, não é OS, o Pinel também não é OS. O hospital Nossa Senhora do Loreto, na ilha, teve um fato inédito. Lá se operam crianças com fissura labial, é um hospital que faz um belíssimo trabalho para o Rio de Janeiro. Foi obrigado a suspender as cirurgias porque não havia alimentação para os pacientes, nem para os profissionais de saúde. Os profissionais foram convidados a não comparecer ao hospital, porque não tinham como trabalhar, e os pacientes não podem ser mandados embora, porque têm que ser operados. Então, estão se virando lá para achar uma maneira de corrigir. Por quê? Fornecedor não recebeu, parou de botar comida. O Hospital da Piedade fechando leitos, porque não tem condições técnicas para isso. A rede não operando as cirurgias eletivas. Estou falando de unidade de administração direta. Então, o que acontece? Prefeito, não é verdade que a crise é das OS. Há uma crise das OS. O senhor faz muito bem, tem todo o nosso aplauso em cobrar das OS melhor que o governo anterior cobrava. Mas o senhor não pode, de maneira nenhuma, restringir isso a um pequeno problema de OS. Se o senhor quiser resolver as OS, nós ficaremos muito gratos. Se o senhor pegar esses contratos, suspender esses contratos que têm irregularidade, nós o aplaudiremos constantemente. Mas não pode dizer que a responsabilidade é só das OS. A responsabilidade é do poder público. Não há dinheiro, não há recurso. O secretário disse aqui, 600 milhões até o final do ano, ele não consegue pagar as dívidas que tem. Isso, evidentemente, precisa ser analisado. Isso não pode passar batido como está. Nós, no dia 24 de outubro, enviamos ao Ministério Público do Estado, a Promotoria de Saúde, que trata das questões financeiras, a terceira promotoria, ao promotor Daniel Lima Ribeiro, uma representação que ela é longa e mostra todos os problemas que estavam acontecendo até o dia 24 de outubro. E diz que pede essa representação? Que o Ministério Público faça aquilo que lhe cabe na avaliação deste problema. Para nós, esse problema não tem solução com a secretária de Fazenda, não tem solução com o secretário de Saúde, só quem pode resolver a crise, o desabastecimento, a falta de pagamento, é o prefeito. Por quê? Não há dinheiro novo. Nós vimos que é verdade, até o último dia, até a última sexta-feira, a receita da prefeitura, que tem um orçamento estimado em 29 bilhões e meio, ela só conseguiu arrecadar 21 bilhões. Ou seja, não será no período 15 dias de setembro, 10 dias de novembro e 30 dias de dezembro, em 40 dias, que ela vai arrecadar 8 bilhões que não arrecadou até agora. Então, há realmente uma carência de recursos. O que o prefeito tem que fazer? O prefeito está com um cobertor curto na mão e tem várias pessoas precisando desse cobertor. O que ele precisa fazer nesse momento? Ele tem que agir, ele tem que se mostrar gestor. E como é que ele se mostra gestor nesse momento? Ele vai ter que pegar o orçamento que existe e colocá-lo aonde as pessoas vão morrer se o dinheiro não chegar. Aonde a mulher que faz pré-natal, que tem sífilis, e essa doença vai passar para o seu feto, para o seu filho, que haja condição de comprar a bezetacil, a penicilina benzatina, que custa baratíssimo e a rede não tem dinheiro para comprar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que tirar de outras secretarias nesse momento. Coloca depois. Eu não vejo que ninguém vai morrer se o BRT não for acabado até o final do ano. Ninguém vai morrer se não asfaltar determinadas ruas até dezembro. Ninguém vai morrer se não abrir um restaurante popular até o final do ano. Então é preciso que o prefeito tome uma atitude nesse momento. E não adianta discursar culpando as OS. Não é, prefeito. E a paciência de todos nós está se encerrando. Por isso, nós oficiamos hoje uma nova representação ao Ministério Público. Nós tivemos a informação do promotor Daniel Lima Ribeiro, que
com a nossa primeira representação, foi aberto um inquérito civil público na terceira promotoria para avaliar a questão da falta de recursos da Prefeitura na Secretaria de Saúde, para avaliar como é que é a solução. Estão avaliando. Mas quem tem fome tem pressa e quem está doente precisa rapidamente de saúde. O que nós esperamos agora? É que o Ministério Público possa chamar o prefeito, conversar com o prefeito e propor ao prefeito quais são as saídas que ele teria na visão e perguntar ao prefeito o que ele vai fazer. Porque ele diz que a culpa é das OS e já está novamente 15 dias atrasado o pagamento dos funcionários da OS. Mas esquece as OS e pensa na sua rede, pensa nos seus hospitais. O Hospital da Piedade fechando leite, o Hospital Pinel fechando leite, o Hospital da Ilha fechando leite. Ou seja, os hospitais da rede pública, da administração direta, estão no mesmo problema que os outros. Então nós oficiamos uma nova representação, está sendo colocada online diretamente com o Ministério Público, com essa promotoria, onde temos 17 matérias da imprensa posteriores à representação do dia 24. E solicitando, nesse momento, nós não queremos discurso de ninguém, não queremos nada que a Alerj quer no momento. Nós queremos é que o prefeito assuma a responsabilidade de pegar dinheiro dentro do orçamento que ele tem, do dinheiro que ele tem, que ele retire das secretarias que não vão sangrar e coloque na secretaria que já está sangrando, que é a Secretaria de Saúde, e que ela possa utilizar esses recursos com a maior brevidade, comprando material, porque nós temos sempre no final do ano momentos difíceis na rede pública de saúde. Então eu espero que o prefeito Crivella entenda isso, faça um apelo àqueles que têm contato direto com o prefeito Crivella. Expliquem a ele que a crise é na Secretaria de Saúde, não, na Secretaria de Fazenda, que precisa colocar o dinheiro. E a Secretaria de Saúde precisa ter habilidade e gestão rápida para resolver o problema. Isto não é opinião de um vereador de oposição. Isto é opinião do Tribunal de Contas, isso é opinião do Rio Transparência, isso é opinião de todos os dados oficiais dados pela Secretaria. Opinião do próprio secretário, que aqui diz que sem 600 milhões ele não consegue fechar a conta. Mais do que isso, na reunião que nós tivemos aqui, ele diz que para o ano que vem não chega os 500 milhões a mais que o prefeito colocou, que o orçamento do ano que vem precisa de mais R$1 bilhão. Estão alertadas as autoridades e, evidentemente, que se nenhuma medida for tomada, essa crise vai continuar e vai piorar mais ainda, e mais pessoas que já estão sofrendo, que nós não temos quem morre, a gente não sabe quem morreu por falta de atendimento, mas quem piora, quem não tem a atenção básica para ser atendido, quem não consegue operar o que precisa, vai piorando, e evidentemente que a responsabilidade é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, membros que nos assistem hoje pela Rio TV Câmara. O motivo que me traz hoje a esta tribuna é comentar sobre uma reportagem que saiu sobre um projeto de lei de minha autoria, o projeto de lei número 1008 de 2014, que dispõe sobre a exposição de fotos de participantes de crimes nos mobiliários urbanos e da outras providências. Esse é um projeto nos mesmos moldes do Disque Denúncia, que diz que o Poder Executivo deverá disponibilizar fotos de pessoas e de veículos participantes de crimes e ou sequestros nas publicações e nos displays dos mobiliários urbanos, incluindo relógios digitais de tempo, temperatura e qualidade do ar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse é um projeto que sai extremamente barato para o município, né? A relação custo-benefício é muito grande, já que você já vai colocar essas fotos dessas pessoas que são acusadas, né, de crimes de sequestro, de homicídios e outros crimes de maior potencial ofensivo, no nosso mobiliário urbano e em publicações do município. Mas eu fui surpreendido aí no sábado com uma reportagem, né, no Extra, da nobre jornalista Berenice Ária, que está colocando aqui Velho Oeste.
está na pauta da Câmara do Rio de Janeiro o projeto de lei do vereador Jorge Manaia, Solidariedade, que torna o mobiliário urbano da cidade vitrine para as publicações de fotos de criminosos que estejam procurados pela polícia. Se esta nova pérola legislativa for aprovada, o cidadão carioca que estiver na rua poderá conferir a hora, saber a temperatura e conhecer o rosto de alguns acusados de estupro, assassinato, estelionato, roubo e fraude. Aí ela pergunta, e caixa 2 de campanha, vereador Manaia, também rende uma foto a ser divulgada nas ruas? E se a pessoa for julgada inocente, o que se faz depois? Bom, vou responder as suas perguntas, nobre jornalista. Caixa 2, como qualquer outro crime, também tem que aparecer na fotografia. Não importa quem tenha cometido. Caixa 2 também aparecerá. Outra coisa, e se a pessoa for julgada inocente? O mesmo risco ocorre, por exemplo, no disque denúncia. Pode ser que o senhor Fernandinho Beiramar, né, ou qualquer outro criminoso que apareça no disque denúncia, um dia seja considerado inocente. Se ele for considerado inocente, que tome as providências legais, mas isso não impede, né, em nada que o município, que o Estado, que o governo federal coloque a imagem daquelas pessoas que são procuradas e que não se apresentam. Na realidade, são pessoas que são consideradas o quê? Fugitivos da justiça. Se foram acusados, que se apresentem e se entreguem. E evitem, por exemplo, passar por esse tipo de constrangimento, vamos dizer assim, no caso de algum dia vir a ser provado que são inocentes. Mas, na verdade, isso viria a trazer um benefício muito grande para a população, viria a gerar economia para os cofres públicos, já que, por exemplo, não dependeria, por exemplo, de grandes empresas de propaganda, que hoje, né, elas fazem esse tipo de divulgação. Poderia citar aqui algumas, mas não acho que vale a pena citá-las, mas existem várias empresas que hoje recebem dinheiro para fazer esse tipo de divulgação, e colocando-se isso no mobiliário municipal, nas publicações do nosso município, isso sairia gratuitamente e as pessoas teriam acesso a isso na rua, qualquer lugar. Seria muito mais fácil você localizar, por exemplo, uma pessoa que se evadiu, que está sendo procurada pelo crime de estupro, por feminicídio, por tráfico de entorpecentes, acusações, na realidade, homicídio, que são acusações, homofobia, por exemplo, crimes com relações homofóbicas. Tudo isso poderia ser extremamente facilitado. Agora, comparar isso, por exemplo, né, fazer esse tipo de pergunta e dizer que isso seria uma pérola, eu discordo um pouquinho da nobre colega. Embora a respeite, saiba que é uma colunista extremamente conceituada e respeitada, né, no meio da imprensa e por todas as pessoas, eu mesmo sou leitor de sua coluna, mas discordo de sua opinião, e inclusive pedi até que minha assessoria de imprensa lhe pedisse até um direito de resposta, já que a senhora colocou aqui como isso seria uma pérola, seria uma volta ao Velho Oeste, o que se fariam com as pessoas que seriam consideradas inocentes, né? Aí eu lhe pergunto da mesma forma, o que seriam feitos, né, por exemplo, com o assassino do Tim Lopes, se ele fosse considerado inocente, né? Talvez coubesse até uma ação, mas na grande maioria das vezes, se não na totalidade, essas pessoas que aparecem nas fotos do disque de denúncia ou no mobiliário urbano, se assim esse projeto de lei vier a ser aprovado, são pessoas que, na verdade, são praticantes de crimes e que estão fugitivas da justiça e que a população tem todo o direito de saber, inclusive aqueles praticantes do Caixa 2 ou de qualquer outro crime dentro da área política, por exemplo, como lavagem de dinheiro. Qualquer um deles, a população tem o direito de saber e tem o direito de poder informar para que essas pessoas sejam conduzidas à justiça, para que seja feito o devido processo legal e elas possam realmente provar se são culpados ou se são inocentes. Então fica aqui essa minha nota, né, essa minha resposta a essa reportagem chamada aqui de Velho Oeste e considerada como uma pérola. Realmente pérola só se for no conceito literal da palavra, uma pérola verdadeira. Realmente isso é um benefício, isso é uma preciosidade, mais uma armamental que a nossa população vai ter acesso diante de uma sociedade tão violenta, tão abandonada, né, à violência como é a nossa nos dias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Parabéns, vereador. O próximo orador inscrito
é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, preciso justificar a minha ausência na última semana. Eu não compareci na sessão de quinta-feira da semana retrasada e nem nas sessões de terça e quinta-feira da semana passada, por determinação médica, por conta de uma conjuntivite. Eu nem estava passando mal, no sentido de eu não me sentir disposto a vir trabalhar, mas o departamento médico da Câmara Municipal pediu que eu não viesse trabalhar para não contaminar as pessoas que frequentam a Câmara Municipal. Fiquei de quarentena, né, e quase uma semana sem sair de casa, né, em nenhum momento. E foi razoavelmente angustiante. No início, eu cheguei aí a 2 passeatas que eu estava absolutamente comprometido. Uma, a Marcha Popular do Clima, a outra, a manifestação contra as remoções, né, que foi lá na Barra da Tijuca, terminou em frente à Casa do Crivella. Acho até que a participação nessas 2 manifestações piorou a minha situação e demorou que eu pudesse regressar. Mas aí, infelizmente, eu não pude participar, não é, das manifestações, por exemplo, exigindo que a Assembleia Legislativa mantivesse a decisão da Justiça na última sexta-feira. Acabei perdendo também a manifestação contra o início da reforma trabalhista, né, que entrou em vigor no dia 11, no dia 10 teve uma manifestação também. Infelizmente, às vezes, a gente tem que dar uma pausa, né, para não prejudicar a nossa saúde e nem a saúde dos outros, né? E foi uma semana, não deu muito ânimo, né, acompanhar o noticiário, né, ficar vendo as notícias, ainda mais sem poder sair de casa, sem poder atuar. 2 assuntos que eu queria falar rapidamente para retomar meu trabalho aqui na Câmara Municipal. O primeiro deles, eu não podia deixar de registrar, né, que nós fizemos no dia 12 de novembro a Marcha Popular do Clima, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, a Marcha do Clima acontece em todo o mundo, sempre que ocorrem as reuniões da ONU sobre o meio ambiente, as COPs, né? Essa semana foi a COP 23, na Alemanha, né? Que, aliás, mais uma vez, não terminou com um saldo muito positivo, né? Por um lado, os Estados Unidos, foi bom que os Estados Unidos ficaram isolados, né? A sua posição de abandonar o Acordo de Paris não foi acompanhado por outros países. E a própria delegação dos Estados Unidos, né, de certa maneira, foi desautorizada, porque existia uma delegação paralela formada por governadores de estado, prefeitos, empresários, membros da sociedade civil, questionando a posição do governo Trump, né, e garantindo que tanto empresas como estados e cidades americanas continuam, né, firmes, apoiando o Acordo de Paris, né. O Brasil recebeu uma dura crítica, recebeu o prêmio Fóssil do Dia, por conta da MP 795, que estabelece subsídios para a indústria petroleira. Aliás, gostaria de chamar a atenção, recentemente eu me posicionei nessa casa contra o subsídio isenção de impostos municipais a empresas que fazem parte da cadeia da produção do petróleo, né, que reivindicaram esses subsídios para virem para a cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês veem que a minha posição, apesar de ter ficado isolada aqui na Câmara Municipal, ela não é uma posição isolada quando a gente vai, por exemplo, para o ambiente da COP, né, e vê o Brasil ser criticado exatamente, né, pelo mesmo tipo de política que essa Câmara Municipal aqui acabou de implementar, que é de dar
subsídios para a indústria petroleira. A indústria petroleira ela tem que ser freada, ela não tem que ser estimulada. O Brasil não vai ter futuro com o pré-sal, porque nós precisamos acabar com os combustíveis fósseis. O pré-sal tem que ficar onde ele está, debaixo do leito do mar, sem ser explorado, senão a gente não vai ter futuro nenhum. Felizmente, a COP23 termina com os ambientalistas, mais uma vez denunciando que mesmo que os compromissos internacionais afirmados no Acordo de Paris sejam cumpridos, nós teremos que enfrentar o colapso ambiental do nosso planeta. Nós precisamos avançar além do Acordo de Paris. E, infelizmente, estamos discutindo se vamos conseguir ou não cumprir um acordo que é considerado pelo meio acadêmico como absolutamente insuficiente. Outro assunto que eu queria abordar, senhor presidente, não posso deixar de lamentar a posição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, confirmando o Barão de Tararé, quando disse que de onde menos se espera é que não vem coisa nenhuma mesmo. No caso, a Assembleia Legislativa conseguiu fazer um pouco pior do que o que disse o Barão de Tararé. Na verdade, o que a Assembleia Legislativa disse foi: de onde a gente espera que venha uma decisão absolutamente imoral, desavergonhada, aí vem mesmo a notícia imoral, desavergonhada. É uma crise política realmente sem proporções, pelo menos no meu tempo de vida, uma desmoralização absoluta dos poderes no nosso Estado, a gente, inclusive, já com vários elementos, mostrando que a própria crise em que o Estado está mergulhada foi produzida, ela não é uma crise que é apenas consequência da queda dos preços do petróleo no mercado internacional. É uma crise provocada pela corrupção, uma crise provocada por uma política de distribuição, de subsídios, de abatimento nos impostos, de uma maneira absolutamente irresponsável. E agora nós temos aí, depois de décadas, com os malucos discutindo se o pé grande existe ou não existe, O pé grande existe, pelo menos nas planilhas que o delator Edmar Moreira Dantas entregou para o Ministério Público na sua delação premiada. O pé grande existe. Ele pode não existir no Himalaia, pode não existir no Alasca, mas ele existe e é guloso, 4,8 milhões de reais em propinas em um ano, e apenas propinas da FETranspor. Eu fico imaginando o quanto que esse pé grande aparece aí em outras planilhas, em outras delações premiadas, em outras fontes, 4,8 milhões em menos de um ano. E incrível também é que essa situação ela vai ter que extrapolar o debate na Assembleia Legislativa. É evidente que a FETranspor ela não conseguiu fazer o que fez esses anos todos apenas em função de suas relações com o Executivo Estadual, de suas relações com o Tribunal de Contas do Estado. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Onde esteve esses anos todos que permitiu que a situação chegasse ao ponto que chegou? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Quando vão começar a aparecer as delações premiadas relacionando o Tribunal de Justiça e o Ministério Público? Que é impossível o nível de corrupção no Estado do Rio de Janeiro ter chegado onde chegou sem o envolvimento
de elementos do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. E também a grande imprensa. A grande imprensa estava onde? Esses anos todos? Estava nas ruas, dizendo que os criminosos eram os manifestantes que quebravam vidraças. Era isso que estava fazendo a grande imprensa, enquanto esse Estado era sucateado pelo Sérgio Cabral, pelo Pé Grande e sua quadrilha. Essas pessoas também têm que ser responsabilizadas, esses órgãos também têm que ser responsabilizados. E as relações dos empresários de ônibus com o poder municipal? Vai alguém me convencer que a FETranspor passava debaixo de um arco-íris quando ia, né, negociar com o poder estadual? Ela ia fantasiada de demônio, passava debaixo do arco-íris, aí vinha de anjinho, né, posar, de anjinho se relacionar com os poderes municipais. Também temos que ver, não é, aonde que se reproduziu as práticas da FETranspor com o governo estadual no âmbito municipal. Realmente, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no nosso Estado e no nosso país. O presidente da República rouba, seu assessor é flagrado com mala de dinheiro, o seu ministro é flagrado com dezenas de milhões de reais na sua casa, ele continua presidente da República. O Pisciani, o Albertassi e o Paulo Melo, com todas as evidências, com a decisão unânime dos desembargadores do TRF, eles não passam nem 24 horas na cadeia. E a polícia ainda cerca a Assembleia Legislativa e agride os que protestam, os que não aceitam essa desmoralização da nossa vida pública. Realmente é um caminho em que a gente só pode apostar na mobilização popular. O povo do Rio de Janeiro, ele não pode contar com os parlamentares, ele não pode contar com o Ministério Público, ele não pode contar com a Justiça, ele não pode contar com a grande imprensa. O que está evidente no Brasil e no Rio de Janeiro é um nível absurdo de corrupção das nossas instituições que trabalham para os seus financiadores, para o grande capital e não para o povo. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro mostrou, semana passada, mais uma vez, que o caminho para mudar o Brasil é o caminho das ruas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando Ilha, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora nobre Marielle Franco, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente da sessão, vereador Felipe Michel. Saudar aí o retorno do feriado, né? Aos trabalhadores e trabalhadoras aqui da casa, citando aqui as presenças. Está aqui a Loiara, minha filha, hoje veio acompanhar aqui a sessão. O que poderia ser dia de celebração e festa, Felipe, e temos vários acontecimentos nesses últimos dias, começa com um gostinho
do que a equipe do trabalho coletivo que fazemos chamou de Dia da Paciência Negra. Fico feliz aqui de citar a presença do nobre vereador David Miranda, companheiro da bancada e de luta, seja pela questão LGBT, que falarei daqui a pouco, mas seja pela questão da negritude, desse lugar que nos cabe. E, como disse a conterrânea, companheira, amiga, Ana Paula Lisboa, colunista do jornal O Globo, o dia 20 de novembro, ele existe porque o 13 de maio é uma farsa, falava a Ana Paula. E a gente poderia citar vários homens e mulheres negras, mas infelizmente venho falar, vereador Fernando Ilha, certamente o senhor atenado aí nas redes sociais no tema, já deve ter visto, da desastrosa fala do homem branco, secretário municipal de educação. Não sei se já teve desprazer de acompanhar nas redes sociais, mas é bom porque ele já começa se intitulando, falando que está derrotado. De qualquer forma, eu não gosto de chutar cachorro morto, não, até pela violência que isso está colocada, mas é sempre bom lembrar o lugar lamentável qual esse senhor hoje figura na história. Quando, infelizmente, no Dia da Consciência Negra, Carlos, teu amigo aí de ex-secretariado, vem às redes sociais bravatar e falar com pouco aprofundamento e não vivência, como hoje o povo brasileiro, como que o debate da racialização não é algo considerável para ele. Mas como eu acho importante a gente apresentar ipsiliter para não tentar algum tipo de diálogo, não incometer também em erros, porque eu acho ruim, nesse sentido, o secretário municipal de educação, porque eu acho que esse é um tema importante, né? A gente tem vários homens e mulheres públicos, várias pessoas que incidem no debate das redes sociais, mas o secretário municipal de educação, que já se intitula derrotado, quer falar do conceito de povo brasileiro, questionando, por exemplo, a atriz Thaís Araújo, sem citar, covardemente, inclusive, sem citá-la, que chama ela de cheirosa. Rocal, aliás, que bom que você chegou. Esse era um momento que eu queria que você estivesse aqui. Não só porque você é da bancada, né? Mas também, enquanto homem negro, travamos vários debates aqui da circulação dos homens negros e mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro. O seu amigo, que já fez referência a você, secretário municipal César Benjamin, vem mais uma vez a público, no Dia da Consciência Negra, Rocal, e ao invés de ele defender, valorizar a Lei 10.639, ao invés dele realmente fazer referência, por exemplo, à pequena África, na região Porto Maravilha, ou questionar quanto homens e mulheres negras como nós estamos nos espaços de poder, ele for citar só um pedacinho. Espera aí que tem uma pérola, deixa eu achar aqui. Se os brasileiros mudassem de calçada quando vissem uma pessoa morena ou negra, ele está fazendo referência à palestra da atriz Thaís Araújo, quando fala que o seu filho... E aí eu queria muito te ouvir, Rocal, porque eu acho que esse é o meu lugar aqui. Não, é verdade, a gente pode ter divergência, mas queria ouvir mesmo. Qual é a perspectiva de você sendo um homem negro circulando nessa cidade sem terno, não vale de terno e de broche de vereador? Se existe ou não racismo e se as pessoas não saem da calçada. Ou quando eu olho para a Loiara, uma menina negra circulando na cidade, qual é o olhar sobre as mulheres negras? Porque ele fala o seguinte, que se isso fosse verdade, os brasileiros nem se encontrariam, que na verdade existiria só um zigue-zaguear nas ruas, negando a preocupação e o questionamento de uma mãe de um filho negro, negando a posição que deveria ser de valorização do ensino da África nas escolas, de valorização das desigualdades sociais e econômicas que existe nessa cidade, nesse país. Antes da palavra, vi que você se posicionou aí, ele fala,
Por sorte, o conceito de povo brasileiro ainda não desapareceu ali onde importa. Não sei em que mundo que ele vive, tá? Em nosso próprio povo. Luto para preservá-lo contra a grande maioria de vocês. Quero que as raças se fodam. Palavra do secretário municipal de educação, não é minha não, tá? Gostaria que figurasse, inclusive, entre aspas, no Diário Oficial, porque se ele foi para as redes sociais, ele tem que ser responsável sobre essa perspectiva. Não é possível que ele não olhe a quantidade dos milhões de africanos que aqui chegaram sendo escravizados, que ele negue a perspectiva do mito da miscigenação racial, da democracia racial, porque quando ele mesmo, né, conceitua a questão do povo brasileiro, ele camufla essa perspectiva. É como se, de fato, vivêssemos nesse mito da democracia racial. Eu queria muito te ouvir nessa perspectiva. Nobre vereadora Marielle Franco, oportuna a sua colocação nesta tarde. O secretário de Educação, César Benjamin, ele certamente deve ter sofrido algum bullying quando criança, porque a palavra que ele mais aprecia é a palavra idiota. Então, creio eu, que deva ter sofrido bullying na escola, por repetição a ele durante toda uma vida escolar, ou até na vida profissional, que hoje, qualquer atitude nessa cidade, ele quer colocar entre aspas a palavra idiota, idiotice e tantas outras. Ele desconhece essa cidade, ele desconhece a sociedade que vivemos. Infelizmente, ele é o secretário de Educação que deveria primar, principalmente pelas nossas garantias. Ele deveria primar para a educação que, de fato, na escola se começa o grande respeito por todas as pessoas, independente de raça, independente de religião, independente de qualquer coisa. Então, infelizmente, é uma tristeza poder ler, mais uma vez, um absurdo desse secretário de Educação na rede social, porque na rede social, onde, infelizmente, as pessoas aplaudam ele, infelizmente, aplaudam porque puxam um saco, aplaudam porque não querem ficar mal com seu chefe, porque na prática, cada um que lê o que o secretário de Educação, César Benjamin, escreve, deve repetir. Ele também é um verdadeiro idiota. Obrigado, Marielle. Obrigada pela contribuição, e acho que é importante, porque acho que a gente precisa, via Comissão de Educação, pedir um posicionamento oficial de como reduzir essa desigualdade que está colocada aí, Rocal. A Comissão de Educação, só mais uma parte, estará no dia 23 aqui, falando sobre tantos assuntos, e certamente uma das pautas será essa colocação do secretário. Obrigada, porque ele, míope, como disse também a jornalista Flávia Oliveira, nessa perspectiva que o Darcy deve estar se revirando no túmulo, de tratar o povo brasileiro como algo uníssono, de tratar sem o aprofundamento das questões, não considerando essas vivências. Quantos secretários negros, quantos médicos, professores, que lugar é esse dessa perspectiva do mito da democracia racial que, por exemplo, silencia uma mulher negra? Eu quero realmente disputar esse conceito com ele, do qual momento nós vivemos hoje sobre essa relação. Povo brasileiro, raça, classe, em que perspectiva de mundo e de vivência ele não tem referência? Os números de mulheres negras recebendo 43% do salário. A cada 23 minutos, um jovem negro assassinado, ou o jovem negro tem 2 vezes, ou quase 3 vezes, chances mais de morrer do que um jovem branco. E aí dados oficiais, não são dados da Marielle, não é possível. Ou dados da própria, do Instituto de Segurança Pública, dados da própria comissão. Quando ele, inclusive, vem descaracterizar esses elementos, falando da população carcerária, muito me espanta. Como se o período da ditadura, do período que, infelizmente, tinha ali o lugar na história a ser reconhecido, o secretário, não tivesse alterado, não tivesse mudado hoje, em 2017, quando a nossa população carcerária só aumenta. E pior,
onde nele, com essa fala, se aproxime e dialoga do algoz, né, do coronel Amêndola. Talvez essa proximidade entre a elite, entre os homens brancos, descrentes e dissociados, que hoje cada vez mais estão longe da sociedade carioca, esteja mexendo muito com a cabeça do secretário, e talvez ele esteja sofrendo aí da síndrome de Estocolmo, porque não é possível que um homem com a sua trajetória e história, hoje fazendo parte desse governo que está aí, não valorizando a 10.639, no dia, objetivamente, de resistência, luta, venha com a bravata do mito da democracia racial. Venha com a bravata de questionar conceitos aonde a gente deveria já ter ampliado e aprofundado. Acho que a experiência dele de preso, que ele mesmo fala de preso, muitas das vezes fala de preso comum, entre aspas, tenha dissociado de algo que a gente, inclusive, já avançou e deveria aprofundar ainda mais, que é, todo preso é um preso político. Então, se é tudo, não é possível que ele coloque tudo no mesmo bojo e levante elementos de maneira tão rasteira, de algo tão sério, que mata, que coloca mulheres negras mais vítimas de violência obstétrica, que leva uma população carcerária, sim, a um perfil mais amplo. Lamentavelmente, o dia que seria de celebração, um dia que a gente poderia avançar hoje, por exemplo, falando da pequena África na região do Porto, falando do patrimônio material, o secretário municipal vem discorrer ou vomitar nas redes sociais, mesmo falando que já perdeu, mesmo colocando que a sua análise da realidade está um pouco desfocada, para dizer ao mínimo, ele deveria mesmo era valorizar esse lugar da ancestralidade. Valorizar esse lugar, não que ele reconheça, até porque ele é um homem branco desse grupo aí das castas familiares dos sobrenomes, mas sim do lugar do povo preto que organizou, elaborou, construiu essa cidade. A negação disso mostra de que lado e de que forma lamentável o secretário municipal de educação hoje se apresenta. Por fim, e aí também queria dialogar com o meu colega David Miranda, aonde nós felizmente nos encontramos não só no plenário, nos encontramos na luta, na rua, no dia a dia, aonde a gente, com muito orgulho e com muito lugar de construção, de fala, de vivência, da minha família com a minha companheira, da sua família com seu companheiro, do meu lugar de fala, do seu lugar de fala e de trajetória, na 22ª Parada Gay da Resistência, quando nós estávamos aí no dia a dia para construir, elaborar, organizar, botar essa parada com todo o trio, bloco e artista na rua. Foram milhares de pessoas celebrando o amor, foram milhares de pessoas celebrando a vida, e sem esse lugar do dinheiro público, que é importante para a valorização e para que a gente construa outras formas de amor e não a discriminação, mas que foi importante, como a gente bem disse, como o movimento e todo o seu trabalho, David, fez a faixa e colocou lá, bem na cara do Crivella, a gente dançou, sambou, beijou, amou, e estávamos lá resistindo, e nesse lugar de uma construção que precisa ser assumida pelo poder público. As relações não podem ser vistas apenas de maneira afetiva ou resolvendo de maneira individual, porque não falava da minha vida ou da sua vida, falava da vida de milhares de homens e mulheres que são assassinados por ser trans ou por ser homossexuais, pelo lugar da sua construção. Então, a prefeitura tem responsabilidade com o evento, que não é apenas de entretenimento, que é o lugar da consciência, o lugar da elaboração, o lugar que teve sim a festa,
com a Pablo Vittar, com a Daniela Mercury, com a Preta Gil, com a Alessia, com vários homens e mulheres artistas, mas mais do que isso, durante toda a manhã, com uma orientação das doenças sexualmente transmissíveis, com toda a manhã, com a distribuição de materiais e da sociedade civil organizada, porque não estavam as secretarias. O que lá estavam era os movimentos sociais, as ONGs, cumprindo o papel da sociedade civil organizada, pensando essa resistência de ontem e de hoje. Tentam nos impedir de circular, porque somos homens e mulheres negras, tentam nos impedir de amar pela cada forma de amor e de família, mas o lugar da resistência, seja vindo denunciar, e aí, Tarcísio, que pena que você não estava aqui antes, mas a gente tem 2 minutos ainda, caso, para conseguir dialogar sobre as barbaridades do amigo do Paulo Messina, líder do governo, o secretário municipal de educação, porque precisa ser chamado à responsabilidade essa fala do secretário, assim como a valorização do que nós vivenciamos no último final de semana, na última parada LGBT. Esse lugar das resistências do corpo de homens e mulheres lésbicas, homossexuais, trans, ou do corpo de homens e mulheres negras, negando essa bravata. E para quem não ouviu, e é bom porque o plenário vai enchendo, dá uma olhadinha aí qual é a fala do secretário da sua comissão, do seu governo, que lamentavelmente, ao invés de valorizar, reconhecer, ou pelo menos fazer a disputa dentro do radicalismo, já que ele quer, não, eu acho, se ele quer fazer essa disputa dentro do radical que ele quer, aprofunda, vá de fato na raiz das questões, e não venha falar, como eu li aqui o pedaço, que se fodam as raças, de uma maneira grotesca, de uma maneira superficial, desrespeitosa com a produção e com o conhecimento do que nós acumulamos já enquanto povo, entre homens e mulheres negros nessa cidade. Fica aqui o repúdio e amanhã, tomara que ele esteja presente para a gente não só debater orçamento, mas conseguir elaborar e reconstruir essa fala lamentável do secretário. Obrigada, presidente Tânia Bastos. Chegou. Falta Lira. Lira, quer que eu pergunte para eles? Não, é só essa aqui. Essa aqui. É. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 435 de 2017, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da placa de homenagem, agradecimento e reconhecimento ao servidor público municipal da cidade do Rio de Janeiro, conforme a resolução número 1233 de 2012, a Marcelo Darri de Barros, gerente da 2ª Gerência Regional Norte da Rio Luz,
pelos relevantes serviços prestados no exercício de suas atividades. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 448 do vereador Cláudio Castro. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Renovação Carismática Católica Brasil. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Ele pediu pela ordem? Ele está fazendo. Com a palavra pela ordem, professor Rogério Rocal. Para mim. Senhora presidente, eu solicito verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador professor Rogério Rocal. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento às suas bancadas. Primeira bancada. Sete senhores vereadores. Segunda bancada, um senhor vereador. Terceira bancada, um senhor vereador. Quatro senhores vereadores. Mesa 1. 14 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.